Atrás da porta que dá para a biblioteca, aguarda uma menina olhando para a saída. Essa é a descrição da Beatrice, o grande espírito da Biblioteca Proibida. E aquela menina loura de Maria Chiquinha, que parece ter 12 anos, na verdade é muito mais velha do que qualquer um de nós. Ela tem 400 anos, e durante esse tempo ela tem esperado por alguém para tirá-la de lá. Mas como saber quem é essa pessoa prometida? Hoje nós vamos falar de uma cena linda do final da segunda temporada de Re:Zero, que diz respeito a essa personagem Beatrice e ao nosso protagonista Subaru. É uma cena que fala de expectativa e de realidade, de como podemos acabar nos tornando reféns de nós mesmos, na nossa incapacidade de abandonar ideias ultrapassadas de como a vida tem que ser, nos colocando ali numa eterna espera que nunca vai terminar. Re:Zero é uma história que acompanha o Natsuki Subaru, um rapaz que é invocado para o mundo de fantasia e ali começa a interagir com uma série de personagens envolvidos numa disputa de ascensão ao trono. Sua candidata, uma meia-elfa chamada Emilia, aceita sua presença na mansão do seu apoiador, e é ali que o Subaru conhece o espírito da biblioteca, a Beatrice, também conhecida como Beth ou como Beako, apesar de que só o Subaru que chama ela assim. Diferente do resto da mansão, a Beatrice não tem lealdade ao grupo da Emilia, ela é apenas uma hóspede da biblioteca, nem saindo dela para interagir com os outros. Na verdade, nem mesmo a biblioteca faz parte da mansão, mas é ligada por ela por magia, isto é, existe uma chance de que, ao abrir uma das portas da mansão, você vá parar naquela biblioteca proibida. Apesar de que o único que parece conseguir fazer isso sem a permissão da Beatrice é o próprio Subaru. A Beatrice é uma personagem extremamente trágica. Ela é um espírito criado artificialmente por uma bruxa e que um dia recebeu uma missão da sua criadora, que foi a de manter guarda naquela biblioteca. Até quando ela teria que manter guarda, a sua criadora Equidna responde simplesmente que ela deveria ficar lá até a pessoa certa vir buscá-la. Mas quem é essa pessoa certa? Como a Beatrice poderia reconhecer essa pessoa? Essas são as perguntas que a mantiveram pensando ao longo de 400 anos, em que muitos tentaram convencê-la no intuito de ganhar a sabedoria contida naquela biblioteca ou o poder de se aliar a um grande espírito. Então é de se esperar que a garotinha abandonada na biblioteca proibida tenha perdido as esperanças, e que quando nós finalmente a conhecemos, ela queira pouco mais do que um fim para sua tormenta. Por que ela foi abandonada? Por que a pessoa nunca veio? Por mais quanto tempo ela deveria esperar? A Beatrice que nós conhecemos só queria o fim. Quando no final da segunda temporada a mansão é atacada e o intruso sabe do ponto fraco da biblioteca, podendo assim matar a Beatrice, ela revela que isso significa que o dono da mansão revelou o segredo para o atacante. E se ele fez isso, ele o fez seguindo o que estava escrito no seu Tomo do Futuro, um livro que foi dado para ele pela criadora da Beatrice. Ou seja, mesmo que indiretamente, isso significa que a sua criadora, que ela chama de mãe, previu a sua morte, e que ao menos isso significa que ela não foi meramente esquecida ao fim desses 400 anos. O Subaru fica irado com essa lógica e questiona o porquê dela não poder agir por ela mesma depois de 400 anos, poder tomar as suas próprias decisões. Mas, ainda assim, a Beatrice responde que apenas poderia ir com ele se ele fosse a pessoa que foi prometida. Pode ser difícil de assistir essa cena porque é muito fácil pra gente que tá de fora de qualquer situação falar que alguém tá agindo de uma maneira que não faz sentido. Ainda mais quando a situação tá fazendo mal para essa pessoa ou até no nível de toxicidade que pode levar a vida dela, como é o caso da Beatrice. Mas a gente também precisa refletir que o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é também o que mais nos prende. No caso dela, não é simplesmente abrir mão de uma promessa, mas é abrir mão da memória da mãe, é abrir mão do que fez ela suportar cada dia naquela biblioteca, que era a esperança de que tudo aquilo tinha um propósito, que a mãe não tinha mentido para ela, que a pessoa ia chegar um dia e que, em suma, todo sofrimento ia ter uma justificativa. Quando uma pessoa está numa situação difícil, que pode ser um trabalho desgastante, um relacionamento tóxico, simplesmente uma situação que a gente já deveria ter se tirado há meses ou anos, é muito difícil dar esse primeiro passo para fora dela.
Existe um medo muito grande, e se você não passou por isso, você pode conversar com pessoas que passaram por situações similares, de que ao admitir que você precisa sair de um lugar desse, você também está admitindo que todo o seu sofrimento não valeu de nada, que você foi um otário de passar todo aquele tempo ali. E essa vergonha e esse medo podem ser paralisantes. Você ter se torturado esse tempo todo e isso não ter valido de nada é uma pílula que pode ser tão amedrontadora que às vezes dá a impressão de que talvez fosse melhor você morrer ali mesmo. Isso é o que a Beatrice diz. Se você não é essa pessoa, ou seja, se você não vai ser a confirmação de que todo o meu sofrimento valeu a pena, então eu não preciso de alguém para me dizer que eu fui de uma idiota, para me dizer que eu sofri à toa, que eu desperdicei 400 anos de vida. E ela expulsa o Subaru de novo da biblioteca enquanto a mansão pega fogo. Mas se ela realmente quisesse, ele não conseguiria voltar. E se ele tivesse dito que era a pessoa, mesmo que fosse uma mentira, ela teria acreditado. Tudo em prol de não ter sido tudo em vão. E por mais que a gente possa querer, quando está assistindo a cena, que o Subaru minta então, que diga para ela que ele é a pessoa, fala alguma coisa para tirar ela dali, por favor, isso, tanto na ficção quanto na vida real, não funcionaria para o melhor. O que ele diz é o que é certo. Ele nunca poderia ser essa ilusão que a Beatriz construiu, nem a solução para justificar tudo de ruim que aconteceu na vida dela. Mas ele é sim a pessoa que quer tirar ela dali e quer estar com ela. E ainda assim, mesmo ele dizendo tudo isso, ela ainda quer desaparecer. Então aqui vem a verdadeira resposta. Quando todas as portas da mansão se foram, quando ela protegeu a biblioteca até o fim, o Subaru diz que não tá ali para salvar ela, mas que quer que ela salve ele. Porque afinal, o que o Subaru poderia fazer por ela? Ela nunca precisou que ninguém tirasse ela dali. Ela é muito mais poderosa do que qualquer um que pudesse oferecer isso. Quem poderia ditar o destino dela? O próprio livro que prevê o futuro da Beatriz sempre está em branco. Tudo que o Subaru pode oferecer é estar ao lado dela pelo tempo que ele estiver vivo. Não para compensar 400 anos, não para mais 400 anos, mas para estarem juntos amanhã e depois, enquanto ele estiver vivo. E de novo, não como aquela pessoa, a expectativa que ela criou sobre o crush dela em alguém que ela nem conseguiria reconhecer, mas ele tá ali como alguém que é real, como o Natsuki Subaru. E essa palavra real é o que torna essa cena tão forte para mim. Porque quando você passa por momentos prolongados de sofrimento, eles não vão embora. E mentir ou criar uma fantasia só adia uma queda muito maior. Não adiantava ele fingir que ele era aquela pessoa, porque ele nunca seria aquela pessoa. E eventualmente a Beatriz ia descobrir. E também não adiantava ele dizer que ia estar com ela para sempre, porque um dia ele ia morrer. O que o Subaru fala para Beatriz e para todos nós é que existem sim coisas ruins. Você ficou 400 anos aqui sofrendo sozinha. E eu, comparado a você, que vai viver para sempre, vou morrer em breve. Mas que vão ter coisas ruins na nossa vida não justifica você se privar das coisas boas. A Beako passou os últimos 400 anos na biblioteca pela promessa à mãe. Mas em nenhum momento a Echidna mandou ela passar 400 anos sentada de frente para a porta. E para mim, essa é a mensagem dessa cena. Independente do que aconteceu na nossa vida e do que vai acontecer no futuro, todos nós merecemos ser felizes agora. É por isso que ela ficava olhando para aquela porta durante 400 anos. Porque ela tinha um desejo próprio de sair daquela biblioteca. E por isso é tão importante que nesse momento não seja porque o Subaru é aquela pessoa, mas porque ela decidiu escolher ele. E porque ela escolheu sair daquela biblioteca. A única verdadeira resposta para a gente sair de uma situação ruim é a gente escolher sair dela. E por causa disso, enquanto a mansão queima, com a promessa de 400 anos que a Beatriz tinha feito, uma nova luz surge cruzando o céu. Um novo contrato que é feito. Não para o passado ou para o futuro. Não para promessas ou expectativas. Mas um contrato para o presente.
um contrato de estarmos de mãos juntas para viver intensamente no dia de hoje. Olha, eu tenho que falar que já faz bastante tempo que eu tinha prometido um vídeo de ReZero e não era nem esse que eu tinha em mente. Então, se você gostou desse vídeo, eu imagino que seja uma ótima notícia, porque eu tenho muito mais para falar de outros momentos dessa obra. E, aliás, eu tô muito ansioso para ver como é que vai ser essa parceria da Beako com o Subaru nas próximas temporadas de ReZero, porque depois do último filme de Isekai Quartet que eu vi, que já mostra essa parceria um pouco, eu já fiquei derretido ali. Eu imagino como é que vai ser realmente na história oficial daqui pra frente.